E ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Por que eu estou pedindo para colocar essa versão? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eu já quero, como introdutória, volta lá no verso 1, analisar com você algumas coisas desse texto que é importante a gente observar. Essa história desse cego é uma história muito tremenda. Eu já preguei várias vezes, mas sempre quando a gente lê com os olhos, com uma lupa, a gente consegue extrair riquezas de cada texto. Eu li na versão na linguagem de hoje, porque até na tradução há um certo preconceito. Quem está traduzindo na linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu estou trazendo, ele tira algo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque na versão NVI vai dizer que indo Jesus caminhando, viu um homem, não é isso? Mas o que eu li diz, viu um cego. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque aqui forma e mostra como que o homem olha as pessoas e como Jesus olha as pessoas. No texto original vai dizer, Jesus viu um homem. E depois que ele viu que era cego. Mas o texto que nós acabamos de ler vai dizer que ele viu um cego, porque é a nossa forma de ver. A gente tem mania de ver os defeitos das pessoas, mas Jesus não olha os defeitos. Jesus olha a qualidade, o propósito. Enquanto o homem olha a aparência, Jesus vê um homem. As pessoas vão dizer, olha o noia, olha o bêbado, olha o mentiroso, olha ali aquela pessoa, olha o prostituto. Mas Jesus não olha pelo defeito, Jesus chama as pessoas pelo nome. Olha para o teu irmão e fala, Jesus conhece o teu nome. Apesar de você ter muitos defeitos. Porque parece simples, mas é a forma, porque o texto vai nos revelar no verso 2 que os discípulos olham na forma cultural. Quem pecou? Ele vê um homem e culturalmente, para o judeu, alguém doente desde nascença, alguém pecou, ou ele ou os pais, ou seja, o pecado era fruto, a doença era fruto de maldição. Por isso que é importante a gente frisar isso, que Jesus conhece esse homem, sabia quem era esse homem, mas ao invés dele olhar a deficiência do homem, ele olhou o homem. Ele disse, eu vi um homem, tem defeito, mas eu vi um homem, eu vi uma mulher. Não tem imperfeição, mas eu vejo um homem e eu vejo uma mulher. Por quê? Aqui não está dizendo da raça, não, está dizendo da pessoa. Eu vejo alguém importante. Enquanto as pessoas estão dizendo assim, está errado, por isso que está pagando o preço, Jesus olha e fala assim, eu vejo que é importante. Querido, presta atenção, a ótica de Jesus não é a ótica nossa. A gente tem mania de medir as pessoas pela qualidade que ela tem no falar, pela qualidade que ela tem no vestir, pelo carro que ela tem, pela casa que ela tem. Jesus, antes de olhar o que ela tem, o que ela possui, o que ela fala, Jesus vê a pessoa, ele diz, eu creio, eu conheço, eu sei quem é. Jesus não morreu por uma qualidade, ele não morreu por uma roupa, ele não morreu por uma placa da igreja, ele não morreu por um carro, ele não morreu por um governo, ele morreu por mim e por você. Você é importante para Jesus. Se você crê nisso, levanta a sua mão e a glória e o nome dele. Então aqui você precisa entender, quando Jesus te escolheu, ele sabia que você tinha deficiência. Ele sabia que era mentiroso. Ele sabia que era tranqueiro, era briguento. Mas quando ele viu um homem. É mais ou menos quando você conhece seu marido. Você vai conhecer o defeito dele depois. Mas quando você olha para ele, você vê um homem. Sim ou não? O que se perdeu? Ele deixou de ser homem? Não, é que você deixou de olhar quem ele é para olhar o que ele faz. E se você olhar o que ele faz, vai te decepcionar. Porque de 100% que o homem faz, 99% a gente erra. Mas lembre-se, quando você escolheu esse homem para caminhar, você olhou um homem.
mas os discípulos viram um cego. Jesus viu um homem, mas os discípulos viram um cego. Jesus viu um, mas os discípulos viram um. Vamos lá de novo. Jesus viu um, mas os discípulos viram um. Deixa eu parar aqui. Ao invés de você ficar ligando para a visão dos outros que falam da tua vida, olha para o céu e veja o que Jesus está dizendo ao seu respeito. Porque o homem olha as suas deficiências, mas Jesus vê um propósito. Então entenda isso. Só aqui eu já poderia parar. Só aqui. Porque quando o Senhor nos vê, Ele não nos vê agora. Ele nos vê lá na frente. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que André, ele era um discípulo de João Batista. Mas João Batista, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André vê João Batista batizando Jesus. E no outro dia, João Batista dá testemunho: alguém me falou, ele está dizendo do Senhor, que aquele que eu visse o Espírito Santo descer, esse seria o escolhido. E eu vi com os meus olhos. Então André, quando Jesus vai passar no outro dia, ele segue Jesus. E ele diz: Rabi, onde você mora? E Jesus leva André e alguns discípulos de João Batista para ficar o dia com ele. E eles ficam um dia. Jesus mostra a casa. Porque um bom discípulo tem que saber a intimidade de quem está discipulando ele. Mas escuta isso. E aí André vai e corre para Simão. E ele chega em Simão e diz: olha, achamos aquele que é o Cristo, é o Messias. E Simão vai. E quando Simão se aproxima de Jesus, Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, você não se chamará mais Simão, mas Petros, que significa pequena pedra. Aí talvez você diga: mas o que tem a ver? O que tem a ver essa profecia? Tem a ver no final, quando Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Aí alguns dizem que é profeta, outros dizem que é mestre. E ele diz: e você? Aí Pedro faz aquela maravilhosa declaração de amor: tu és o Cristo e o Filho de Deus. Aí Jesus profetiza novamente o que ele profetizou no começo. Ele diz assim: disseste bem, e eu te digo, tu és pequena pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. No começo veio como Simão, mas quando Jesus olhou, falou: esse vai ser o líder da minha igreja, é ele que eu vou levantar. Então quando Jesus olha para mim, ele não olha o meu começo, mas ele vê o meu final. Talvez agora as pessoas estão olhando você, está com cartão de crédito atrasado, perdeu o carro, está com um monte de problema, não aguenta não, é só passageiro, porque Jesus te escolheu olhando o teu final. Agora você está chorando, mas se prepara, vai voltar a sorrir. Fala para o teu irmão: te prepara, vai voltar a sorrir. Sabe por quê? Pergunta bem, por quê? Não, gente, vou falar para a Branca só no ouvido dela. Vamos lá, vai. Por quê? Uma pergunta. Eu vou responder com uma outra pergunta. Porque a didática judaica é: você responde perguntas com outra pergunta. Você investiria em projeto falido? Alguém aqui investiria? Se alguém chegasse para você e falou assim: ó, tá vendo esse comércio? Tá falido, tá quebrado, tá destruído. Você investiria? Então, Jesus investe em você, porque Ele sabe que você não é um projeto falido. Não, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus melhor. Presta atenção, Jesus investiu em você, porque você não é projeto falido. Jesus investiu em você, pastores, porque vocês não são projeto falido.
Acabou. Por isso que ele te chama de homem. E quando falo homem, é homem e mulher. Os discípulos viram um defeito. Jesus viu um propósito. Agora escuta. O texto vai decorrer e vai dizer, Jesus responde para eles, porque a pergunta deles foi: quem pecou? É a nossa pergunta diante dos nossos desafios. Eu acredito que todo mundo aqui, quando passa um desafio, a enfermidade vem, o desemprego vem, a crise conjugal vem. A gente começa primeiro nos analisar, sim ou não? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer? Só que a igreja adotou um adágio popular que é para tentar minimizar ou tentar explicar o inexplicável. Querido, todas as vezes que eu tento entender a mente de Deus, me buga a minha mente. Todas as vezes que eu acho que não, peraí, Deus está trabalhando aqui e está dando certo, e aí as coisas, Deus muda tudo de lugar. Deus tem seu jeito de trabalhar. Porque Deus, ele vê o final, ele não vê o começo. Então a gente tem mania de ver agora, e Deus está vendo lá no final. Então às vezes eu tento, Senhor, me explica isso. E aí Deus tenta me explicar, mas complica mais minha cabeça. Tenta me explicar e complica mais, eu fico perdido. Então quando a gente fica perdido sem explicação, porque geralmente quando a gente quer muita explicação, Deus resolve ficar em silêncio. E não é assim que a gente fala: Senhor, fala comigo, me dá um sinal. Aí abre o olho assim para ver se tem um anjo. Eu faço isso, gente. E Deus se cala. E aí buga. Porque não seria mais fácil Deus chegar e falar assim: olha filha, olha filho, estou vindo aqui para te revelar o que vai acontecer. Como falou para João Batista, ou João, o evangelista, João, de Apocalipse: vou te revelar. Mas nota que ele não revelou a vida de João, ele revelou o final de todas as coisas. Porque quando Deus traz uma revelação, não tem a ver com você. O problema é que a gente é muito egocêntrico, a gente quer tudo para a gente. Mas o que Deus vai fazer, Deus vai falar do futuro, talvez da igreja, de outras pessoas, mas não o seu. Mas você vai estar inserido. Então a gente quer resposta. E aí buga as ideias, porque Deus fica em silêncio. E as coisas começam a dar errado. As coisas começam a atrasar. Bate o carro, quebra o carro, briga em casa, a enfermidade. E a gente, o que a gente faz? Como Deus não fala, a gente quer achar um motivo, uma circunstância e uma razão. Não é verdade? E se você for falar com alguém com a mesma mentalidade que a sua, o que ele vai falar assim? Ele vai querer te entrevistar e vai falar assim: o diabo é sujo, né? Quantos já ouviram isso? O diabo é sujo, o diabo está furioso com a sua vida. Já ouvi aquelas que dizem assim: é que você está agradando a Deus, por isso que a perseguição está grande. Já ouviram isso? Porque lá fora, quem não está agradando a Deus, as coisas estão dando certo. Mas é porque você está fazendo a vontade de Deus. Eu já ouvi de pessoas: apóstolo, eu não quero pegar cargo na igreja, porque já me falaram que é só pegar cargo na igreja, a prova vem. Mas é uma mentalidade de lascado, né, gente? Porque o cara veio para a igreja e estava na prova. Jesus mudou a vida dele. E agora que ele poderia agradecer a Deus fazendo alguma coisa, ele diz que a prova vem. Você já veio na prova, querido. Você é a própria prova. Porque se com Jesus está ruim, pior sem ele. Eu prefiro, se for isso, ser provado com Jesus do que ser reprovado sem ele. Eu prefiro dar glória a Deus para Jesus do que enaltecer ao diabo. Eu prefiro servir ao Jesus e saber que eu posso chorar hoje, mas amanhã eu vou sorrir, do que não ter certeza do meu amanhã. Então a gente quer explicação. No caso dos discípulos, natural. Quem pecou? Porque nós aprendemos que se alguém nasce com um problema, alguém pecou. Mas a resposta de Jesus, olha a resposta de Jesus. Vamos lá? E Jesus respondeu: nem ele, mas isso
Seria muito mais fácil que a gente entendesse que quando a gente está no processo, não é resultado de pecado, mas é resultado de propósito. Porque se você olhar a sua vida com resultado de pecado, você sempre vai medir os seus resultados pela qualidade do seu trabalho na igreja. E quem trabalha quer salário. Por que houve traição? Porque 12 estavam servindo a Jesus, mas um achou que merecia pagamento e vendeu Jesus por 30 moedas. Querido, quem serve Jesus não tem pagamento, porque Jesus já deu vida eterna. Quem serve Jesus tem gratidão. E é interessante, né? 30 moedas, o número 3 está ali, não é verdade? 30 moedas, Jesus foi vendido. Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus morreu. Quantos dias Jesus ficou morto? Então imagina o diabo dizendo, mas o 3 era a marca de alguém, porque tudo estava conspirando contra. Então o diabo disse, Pedro negou. Fundador da igreja, estava lá. Judas traiu, mas ao terceiro dia. Porque o número 3 apontava para algo contraditório. Talvez a sua vida está indo para o caminho contraditório, mas fica tranquilo, porque quem ri por último ri melhor. Não, deixa eu repetir para que você entenda. Talvez a sua vida agora, aos teus olhos, está indo para o lado contrário. Pastor, eu queria estar subindo e estou descendo. Fica tranquilo, às vezes Deus está mandando você descer a ladeira, mas vai chegar um tempo que Deus vai virar o jogo. Então, a doença daquele cego era para quê? Para manifestação da glória de Deus. Pastor, por que o senhor está frisando isso? Porque o que você está passando hoje, você tem que mudar o leque, a ótica, a forma. Para de ouvir os outros. O que você está passando é para quê? Porque vai chegar a glória de Deus. O que eu estou passando agora é porque é para a manifestação da glória de Deus. O que eu estou passando agora é para quê? Talvez você está dizendo, não, o que eu estou passando é vergonha. Não é vergonha. O que eu estou passando não é castigo, não é castigo. Eu vim como profeta nessa noite dizer isso para você. O que você está passando não é castigo, não é vergonha, não é maldição hereditária. O que você está passando na sua vida, Deus manda eu te dizer, é para manifestação da glória de Deus. O que Deus está dizendo? Então aguarda firme, porque é a hora que eu me manifestar. Porque Jesus viu, não foi ele que viu que ele não via, mas Jesus viu. Então tem momentos que é Jesus que vai te ver, e ele vai vir e vai dizer assim, ser curado. Eu fico olhando esse texto, aí eu lembro da mulher endividada que ia perder os filhos. Ela vai até o profeta Eliseu e diz assim, olha, meu marido, teu servo, era temente, te servia, mas ele deixou dívida. E agora? O que eu vou fazer? O que o profeta diz? O que você tem na tua casa? O azeite, você sabe que na Bíblia representa a separação. Quando tem azeite, tem unção. E quem é ungido é separado. Quem tem azeite, só casa de crente sabe o que é isso. Querido, todo bom crente tem um potinho de azeite, de óleo ungido dentro de casa. Só tem quem sabe a quem serve. Saiu o dinheiro, mas tem óleo. Veio os cobradores, mas tem óleo. Às vezes você está dizendo assim, não, o dinheiro vai... Não, querido, a casa que é sustentada e que vai ver milagre não é a casa que tem dinheiro, é a casa que tem óleo. Tem óleo na tua casa? Tem óleo de unção na sua casa? Gente, teve uma época na nossa vida, eu e a apóstolo, que a gente estava na pindaíba, tão desgraçada, gente. Eu vou falar para você, eu acho que o diabo estava até com dó da gente. De verdade, gente. O negócio estava sério. E aí um dia eu e ela orando, e eu aprendi essas coisas com ela. Gente, eu sou aquele crente tradicional, né? Nasci numa igreja bem cheia de costume. Então a minha oração é de joelhos. E aí você começa a orar, né? E ora em línguas e tal. E a apóstola tem um jeito dela. E aí ela falou, filho, nós precisamos orar na casa. E aí foi a primeira vez que gente, vou falar para você, acredite se você quiser. E eu não estou nem preocupado, porque eu vi.
E se você não acreditar, o problema é seu. Tá? Foi a primeira vez que eu vi os anjos faxineiros. Eu vi, gente, entrando dentro da minha casa. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não sabia que tinha anjo que limpava a casa. Mas não é só a casa não, porque tem gente que vai falar, tem um anjo, tem. As mulheres vão falar, vou dormir até mais tarde, o anjo vai vir limpar a minha casa. Não é a casa física, é a casa espiritual. E aí nós começamos a ungir a casa. Você lembra disso, nega? E gritar, e limpar, e pegar a vassoura. Nós estávamos na pindaíba tão grande que aí ela limpando, ela pegou a vassoura e começou a varrer. Sai para lá, miséria, e não sei o quê. E aí eu falei, eu vou entrar no barco. Vai para lá, diabo. Sai daqui, eu unjo a porta, eu unjo a janela, brinda a minha casa e tal, não sei o que lá. E aí quando eu estava orando, a partir dali eu entendi que tem hora que Deus precisa de uma reação nossa. Deus precisa de uma reação nossa. Aí eu entendi isso. Aí a hora que eu estava orando, eu vi, gente. Eu vi os anjos entrando. E eu vou falar para você do jeito que eu vi. Eu vi eles com balde, vassoura e rodo. E eles entravam e eles varriam. E tinha tanta sujeira, gente. A casa estava limpa, mas era uma sujeira espiritual. E eles limpando a casa. Aí o Senhor disse assim: sabe por que você não recebe às vezes? Porque você está mais focado naquilo que te disseram do que na experiência que eu posso dar para você na fé. Para de colocar a sua fé pautada na visão de outra pessoa. Porque crente que anda pela cabeça dos outros é crente piolho. E piolho é praga. Ó. Deus não te chamou para andar pela cabeça de ninguém. Deus te chamou para andar pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então diga comigo, pode faltar tudo, mas não pode faltar óleo. A minha pergunta é: o profeta estava fazendo certo, o marido dela? Estava fazendo certo? Estava servindo, sim ou não? Estava fazendo certo. Só que fez dívida, sim ou não? Veio para levar os filhos. O problema bateu. Bateu o problema. Como bate na porta de todo mundo. A diferença é que quem está lá fora tenta resolver com a sua força. Mas quem está aqui dentro vai buscar a força naquele que tem. Deixa eu perguntar, eu vou abrir um leque aqui. Para quem que você tem falado dos seus problemas? Final do ano, né? Vou trabalhar mais, pastor Ronaldo. Trabalhar mais, pastor Fabiana. Porque final do ano eu tenho que trabalhar bastante. Deixa eu te falar, você trabalha até hoje. Mudou tua vida a trabalhar? Pergunta para o teu irmão, mudou tua vida a trabalhar? Trabalha até hoje. Não mudou nada, continua trabalhando. E vai morrer trabalhando. A proposta de Deus é que você descanse nele. Porque a Bíblia diz que Ele só satisfaz a vontade daquele que descansa. Porque enquanto você não descansa, você trabalha com a sua força. Mas quando você descansa, você trabalha com a força de Deus. E a Bíblia diz que quem trabalha com a força de Deus, nessa peleja não tereis que pelejar. Deus vai entrar na tua guerra. O problema é que você quer que Deus entre, mas você na frente e Deus atrás. E Deus nunca vai estar atrás de ninguém. Deus sempre está na frente. O que essa mulher fez? Ela poderia ter buscado ajuda na família? Sim. Ela poderia ter pegado dinheiro, empréstimo no banco? Sim. Mas ela foi aonde? No profeta. O que o profeta disse? Você tem em casa o quê? Azeite. Aí ele diz, vai para tua casa, tranca a porta. Tem gente, gente, vou te falar, tem gente que é tão sem vergonha, que vai buscar apoio nas pessoas erradas, fica perturbado, endemoniado e quer culpar os outros. Sabe por que você vai nas pessoas erradas? Porque tu é sem vergonha. Porque você sabe que o seu problema, você tem que estar no altar. Olha para o teu irmão e fala assim, ao invés de você ir para a casa do vizinho falar mal, vai para o altar. Se derrama no altar. Porque a tua cura não vai vir da medicina, a tua cura vai vir no altar. A gente até canta, há milagre me esperando no altar.
Senão não tem sentido eu me arrumar, sair da minha casa e vir para a igreja. Eu não saio da minha casa para ver sua cara feia, e nem você ver minha cara feia. Eu saio da minha casa para vir para o altar, porque eu sei que a resposta no altar, a milagre no altar, a cura no altar. Então, querido, a mulher foi no lugar certo, ela recebeu a resposta certa. O que aconteceu? Você conhece a história. Houve multiplicação do azeite e aposentou essa mulher. Lê o texto lá. Ela fala assim, ó, o azeite acabou. O que você faz? Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Foi aposentada. Isso não é para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus, gente? Fala, vai explicar para a pessoa. Porque o texto, se você ler, quando curou o cego, ele era de nascença. Os fariseus chegaram assim e falaram, quem que te curou? Quem te curou? Ele fala assim, não sei, eu só sei que eu estava lá, o cara cuspiu, o cara passou saliva nos meus olhos, cuspiu na terra, pegou o lodinho, passou nos meus olhos, eu estou vendo. Não, mas não pode, quem que fez isso? Você é pecador, não pode acontecer isso. Eles estavam querendo explicação para o milagre. Milagre não tem explicação, é só tem quem vive isso, você tem que viver. Você imagina essa mulher com um monte de azeite, pagando a dívida, e alguém dizendo assim, ei, porque as pessoas, gente, é terrível quando você começa a prosperar. Se tem gente que te aponta na sua desgraça, se prepara para mais apontamento na tua vitória. Porque as pessoas querem explicação para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe o que eu aprendi? Ó. É isso. Tem gente que escandaliza quando eu falo isso. Escandaliza não, eu sou assim mesmo. Gente, eu não estou aqui para dar explicação daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu simplesmente recebo o que Deus está fazendo na minha vida. Porque quem quer explicação, ele quer saber da tua vida. Ele não está preocupado com a tua vitória, ele está incomodado. Como é que pode uma pessoa como você ter ou conquistar o que você está conquistando? Ao invés de você tentar explicar tanto a sua dor como a sua vitória, olhe para o céu e agradeça. Louve ao nome do Senhor. Já pensou essa mulher tentando explicar? Peraí, eu fui no profeta, o azeite multiplicou. Fui no profeta, o azeite multiplicou. Foi a mesma coisa você. Como é que você foi curado? Não, você não foi curado não. Você não era cego não. Sabe o que eles fizeram? Foram buscar os pais. Porque queriam explicação. Olha como o ser humano é. Primeiro olha o defeito. E depois quer explicação. Por que você está vivendo isso? Tem gente que é triste, né? Oxe, estava na pobreza, era pecado. Estou na riqueza, é o quê? É pecado também? Me explica, não buga as ideias, gente. Se você mora de aluguel, tadinho, não tem vida com Deus. Você compra uma casa, como é que ele conseguiu comprar a casa? E a gente, às vezes, na nossa vida, a gente passa muito tempo explicando as coisas para quem não quer nada com Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, para de tentar explicar o que Deus está fazendo na sua vida para quem não tem compromisso com o reino. Porque quem decide falar da sua vida para quem não tem compromisso com o reino, está disposto a ter a sua vida na boca do povo. Quem pecou? Ninguém. Por que aconteceu? Por que ele nasceu cego? Porque esse dia estava marcado na vida dele. E aqui eu paro e coloco um ponto final. Tem um dia marcado para a tua vida. Olha para mim. Deus não está atrasado. Pastores, Deus não está atrasado. Pessoal daqui, Deus não está atrasado. Não está atrasado. Não está atrasado. Já está no relógio, está marcado no calendário. E vai chegar um dia como esse, talvez seja o seu dia, que Jesus vai estar passando pela Restaurando Vida e vai ver você. E vai dizer, chegou o dia dele ver. Chegou o dia do milagre, chegou o dia da virada. Eu não sei se você está recebendo isso, mas da agenda de Deus, você é prioridade. Pastor, o que eu devo fazer enquanto não chega? Adore. Adore. Não era pecado. Então repete comigo, o que eu estou passando não é pecado. Fala assim comigo assim, Senhor, me perdoa. Porque eu achei que isso que está acontecendo comigo é por causa do pecado. Me perdoa porque eu pensei isso do Senhor. Vamos lá, vamos orar, gente. Fala, Senhor, eu mereço ser feliz. Você sabia que tem gente que é bloqueado
para prosperar. Eu vi isso da apóstola e é uma verdade. Tem gente que é bloqueada para prosperar. Quando ele começa a acontecer alguma coisa na vida dele, ele fica travado, ele fica pensando lá no fundo do subconsciente se ele merece aquilo que ele está vivendo. E ele é bloqueado, ele não tem liberação para prosperar. Ele se prende na miséria e ele fica preso na miséria. E quando a porta está aberta e o Senhor está chamando ele para fora, mas ele diz assim: mas será que eu posso? Será que eu mereço? Querido, a resposta de Deus para a sua vida hoje não é o pai que pecou, não foi você que pecou. O que está acontecendo na sua vida, talvez essa escassez é porque eu tinha que passar, era eu que tinha que tocar e era eu que ia te multiplicar. Para quê? Para que a glória não seja sua, mas a glória seja minha. Fala para o teu irmão assim, para de pedir explicação e adora. Então recebe da parte de Deus. Deus está liberando vocês para prosperar. Para de olhar o que você tem e olha para aquilo que Deus tem. Está vindo cura, está vindo prosperidade, está vindo porta aberta. Por quê? Porque Deus está se manifestando. Coloca a mão na cabeça e fala assim: eu tiro essa mentalidade de escassez. Eu tenho mente de Cristo e a minha mente é abundante. Tudo aquilo que eu mereço, que o Pai me liberou, eu tomo posse. Agora. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: não tente pedir explicação, tenha fé. Simples, Monteiro. Tenha fé. Quem pecou? Olha para o teu irmão e fala assim: hoje, não, olha para ele como um olhar de profeta, aponta para ele e diz assim: hoje, você vai parar de ficar questionando a Deus, por que está acontecendo isso? E outra coisa, para de dizer para Deus que você está fazendo tudo certinho, que você dá oferta no altar, e por que as coisas não rompem na sua vida? Para de perguntar para Deus, porque Deus marcou na agenda dele, não é o que você dá, é o que Deus tem para te dar, porque Ele é maior do que você. Deus não está preocupado com o que você oferece, porque Ele tem abundância para você. Uou! Está entendendo? Para de ficar perguntando: não, Senhor, eu entrego oferta no altar. Não, Senhor, eu estou na igreja. Senhor, eu sou teu servo, eu visito as pessoas são curadas. Por que não acontece na minha vida? Não tem explicação. A explicação que eu tenho, a resposta que eu tenho está acontecendo para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Porque um dia te viram mendigando cego, mas hoje vão te ver vendo cheio de milagres. Enquanto você perde seu tempo questionando, o diabo ganha força te perturbando. Vou repetir isso. Enquanto você perde seu tempo questionando o que está acontecendo, o diabo ganha território na tua vida, te perturbando o teu pensamento. O que eu devo fazer? Ao invés de você questionar, levanta a mão para o céu e adora. Adora, adora, adora. Quanto tempo faz que você não ora em línguas na sua casa? Quanto tempo faz que você não dança para o Senhor na tua casa? Agora eu estou falando revelação aqui, viu? É revelação. Você tinha canção na sua casa. O som era só louvor. Era música de dia, música de noite, música à tarde, música de manhã. Você dançava na tua casa. Teu quarto você andava orando. Por que você não faz mais isso? Porque você está querendo que Deus te dê respostas que não tem resposta. Sabe o que Deus está dizendo? Para de me perguntar e me adora. Volta a dançar dentro do quarto, filha. Volta a chorar dentro do quarto. Volta a buscar. Sabe o que Deus está dizendo? Está na hora de levantar altar.
A Bíblia vai dizer que todas as passos de Abraão, ele levantava um altar. Noé saiu da arca, levantou um altar. Elias cria fogo do céu, levantou um altar. Todos os homens que tiveram resposta de Deus primeiro levantaram um altar. Olha para o teu irmão e fala assim: está na hora de você reparar o seu altar. Forte isso. Como, pastor? Altar se repara na adoração. Porque às vezes não é o que você traz na sua mão, mas é o que você revela no seu coração que Deus quer. Vou repetir isso para você guardar. Às vezes você vem com dinheiro, mas o coração está longe de Deus. Às vezes você vem com uma canção, mas o teu coração está longe de Deus. Então maior do que você dá, aquilo que revela o teu coração. O altar não é feito do lado de fora, o altar é feito do lado de dentro. A Bíblia vai dizer que Deus deu uma mensagem para Josué. Qual foi a mensagem? Josué, quando você passar o Jordão, levanta um altar dentro do Jordão. E depois que você sair do Jordão, você levanta um altar fora do Jordão. O que significa isso? Tem altar que todo mundo vê, mas tem altar que é no secreto, no fundo do Jordão. Então presta atenção, como é que está o altar da tua vida, da tua casa? Você está mais preocupado com a opinião dos outros ou com Deus que tem falado ao teu respeito? Para de viver pela opinião dos outros e começa a olhar para o céu e dizer: Senhor, eu vou te adorar. Se eu fosse você hoje, eu saía do seu lugar e vinha para frente e dizia: Senhor, hoje eu quero te adorar. Eu estou entregando até meus problemas. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu vou levantar um altar de adoração. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada, mas eu tenho minha vida. E eu prefiro entregar ela no teu altar. Eu não quero saber o porquê, eu estou parando de perguntar, eu quero só te adorar. Eu quero te entregar o meu melhor. Eu sei que o meu dia vai chegar, então me dê sabedoria para esperar esse dia. Sai do teu lugar e vem para o altar. Derrama teu coração no altar. Diga para Deus: Senhor, eu quero confiar. Eu não quero me importar com o que estão dizendo sobre mim, mas eu quero me preocupar com o que o Senhor está dizendo. Seu ministério não depende de pessoas. Seu ministério não depende de pessoas. Talvez disso você perdeu, você não é digna, você está em pecado, você não pode fazer nada. Mas o meu Deus te diz: quem é o homem para dizer para você que não? Quando eu disse sim, eu disse sim para você. Eu te escolhi e te vi como você estava, mas eu sei aonde eu vou te levar. Por que você parou de cantar? Por que você parou de dançar? Por que você parou? É hoje. Entrega, Senhor, estou entregando no altar. Atrás